Em geografia, nós já vimos o que é um município, as divisões territoriais dos municípios, o que é um distrito, os impostos. Hoje nós vamos ver o que é organograma. Esse texto que eu vou ler para vocês faz parte do nosso livro didático de geografia e ele está disponível para vocês, esse texto, nas atividades. Organograma. A administração do território brasileiro é fundamentada na união dos três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Agora você vai conhecer o modo de organização desses três poderes. Cada um dos níveis de administração do Brasil: federal, é o Brasil todo; estadual, que pertence aos estados; e municipal, que se refere aos municípios. Uma das formas de apresentar esse modo de organização é por meio da representação gráfica de um organograma. Os organogramas são representações gráficas da estrutura e da hierarquia de uma organização. Eles representam os nomes de cargos, órgãos ou setores organizados em diferentes linhas e colunas e ligados por setas ou fios que mostram a relação entre eles. Os fios ou setas verticais representam a hierarquia. Aqui nós temos um exemplo de organograma. Então, os organogramas, eles são uma representação gráfica, ou seja, através de quadradinhos, né, de linhas, representam a hierarquia. Quem está acima, mais no topo da hierarquia está. Então, aqui nós temos o organograma do poder legislativo, executivo e do poder judiciário. Então, vocês sabem que dentro do Brasil nós temos os estados, dentro dos estados nós temos os municípios. Nós temos os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, dentro do Brasil, dos estados e dos municípios. Então, dentro do poder legislativo, na organização federal, ou seja, do Brasil, nós temos os deputados federais e os senadores. O poder legislativo dentro dos estados, nós temos os deputados estaduais. E o poder legislativo dentro do município, nós temos os vereadores. Dentro do poder executivo, no que se refere ao federal, ou seja, ao Brasil, nós temos o presidente, que está no topo do organograma, e logo abaixo nós temos os ministros e os secretários. Abaixo do presidente, no que se refere aos estados, nós temos os governadores, e abaixo dos governadores nós temos os secretários. Dentro dos municípios, quem está no topo do organograma são os prefeitos e quem está abaixo dos prefeitos são os secretários. E no que se refere ao poder judiciário e ao Brasil, nós temos no topo o Supremo Tribunal Federal, logo abaixo os tribunais superiores e os tribunais federais e os juízes federais. Isso no que se refere ao âmbito federal, ou seja, o que engloba o Brasil. Nos estados, o que se refere ao poder judiciário, nós temos os tribunais estaduais e os juízes estaduais.